Estamos iniciando este evento e com a palavra o coordenador do CACES, professor Sérgio Ricardo. Boa tarde, boa noite, não é? Eu estou fora do país. Boa noite no Brasil. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente eu quero saudar o magnífico reitor, né, professor Alessandro Fernandes Santana. Quero saudar o diretor do Departamento de Economia, professor Omar, e saudar a diretora do colegiado, a professora Elga, por essa importante iniciativa, né? Acredito que seja um momento importante para discutirmos questões relacionadas nessa conjuntura, né, relacionada à economia e à sociedade da região, né? O nosso debate aqui nesse momento vai estar pautado no boletim da região, né, econômica e social. O nosso debate aqui nesse momento vai estar pautado no boletim da região, né, que faz parte do projeto de extensão CACES, né, o Centro de Análise e Conjuntura Econômica e Social, que nesse segundo trimestre ele completa 5 anos. Então eu quero saudar também aos membros desse projeto, aqueles que já fizeram parte, né, discentes e docentes, e o que atualmente fazem parte, né, discentes e docentes também, ok? Então nós estamos completando 5 anos desse boletim, são dados que nós lançamos sobre empresas, finanças, comércio exterior, mercado de trabalho, programas sociais, educação. Então, de certa forma, é o boletim trimestral, né? Boletim trimestral, e que nós fazemos, de certa forma, assim, um diagnóstico, né, sobre esses aspectos aí, um diagnóstico da região, né? Inicialmente, esse boletim começou com os municípios de Ilhéus e Itabuna, depois nós estendemos, que era a proposta do projeto, para uma análise regional. Ok? Então, fica a minha apresentação inicial e eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Sócrates Moquete. Bom, boa tarde a todos. Também agradecendo ao projeto Conhecer Economia, e dando também um reconhecimento à UESC, na pessoa de nosso reitor, professor Alessandro, e nosso vice-reitor, Maurício Moró, que estão desempenhando um papel importante. A universidade, não é? Lançaram recentemente o programa Maná, coordenado pelo professor Gustavo Lisboa. Bom, também quero agradecer e reconhecer também o grande papel que está desempenhando nosso Departamento de Economia, assim como o Colegiado de Economia, tentando manter essa dinâmica em meio desta crise que estamos vivendo mundialmente, não é? Então, a minha apresentação pretende dar alguns dados, já resultados, sobre o que está acontecendo na região intermediária Ilhéus Itabuna, formada por 51 municípios, desde Teixeira de Freitas, Porto Seguro, passando por toda essa Itapevi, chegando na região aqui imediata de Ilhéus Itabuna, indo então também para Itacaré. Todos esses municípios pegam essa região grande, 51 municípios, não é? Então aqui vou rapidamente primeiro manifestar que estamos vivendo um momento no mundo em termos de questionamento ou de incertezas, questionamento das certezas que a gente tinha, tanto as universidades, o país, o conhecimento da economia, tudo está sendo questionado. Estamos com uma crise, principalmente nesse sentido, não é? Então, as expectativas praticamente já não se pode a gente construir ainda expectativas
encima de especulações, porque realmente é um momento muito difícil. Mas o conhecimento científico tem esse poder de, com os dados levantados, com as observações, eh, tentar dar conta de momentos como esse, assim como em momentos em que a economia e o mundo anda melhor também, o planejamento se faz também a partir do conhecimento científico, nesse caso da economia. Mas é um momento onde também queria destacar a questão da, da política econômica que tem vigorado no mundo nos últimos 30 anos ou mais, a partir dos organismos internacionais, com uma visão neoliberal, uma visão de ajuste econômico, uma visão de austeridade, supostamente para fazer crescer nossas economias. Tudo isso tem fracassado. Os governos que têm tentado isso, como de Argentina de Macri ultimamente, não é? Outros governos em Europa têm fracassado. Então, atualmente, o que estamos vivendo é uma intervenção do governo e um pedido por parte dos organismos internacionais, Banco Mundial, uma coisa insólita, não é? E do FMI. Então, esse é um momento que tem também que ser aproveitado para a gente discutir isso, porque se falava que tinha que ter uma política de teto dos gastos, que tem que ter uma política de austeridade em meio quando estamos em um ciclo de expansão, aproveitar para fazer austeridade e em momentos de crise tentar expandir gastos, mas isso nunca se cumpre, obviamente, não é? Bom, rapidamente, então, já que o tempo realmente é pouco, Sérgio, eu queria destacar, Sérgio, a queda generalizada que, obviamente, se esperava que ia ter a economia em geral e da Bahia em particular, não é? Teríamos que ter ainda comparações com outros estados, com outras regiões, mas o que temos vivenciado, outras regiões, por exemplo, de municípios da própria Bahia, porque nós só trabalhamos uma região, não é? Subdividida em 4. Aí o Sérgio, mais tarde, o professor Sérgio poderá esclarecer essas regiões, mas o que eu tenho aqui os dados, que estou olhando para a esquerda, me desculpam, é que, por exemplo, a Bahia teve uma queda de ICMS na arrecadação no primeiro trimestre de 2020, em relação ao segundo trimestre de 2020, de quase 50% na arrecadação de ICMS. Dados constantes, deflacionados pelo IGPDI de janeiro desse ano, né? Então, uma queda enorme na arrecadação no primeiro trimestre de 2020, no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro. Já em relação ao segundo trimestre de 2020, comparado com 2019, surpreende, porque a queda foi igual ou parecida, de 49,23%. Foi a queda de arrecadação da Bahia como um todo, não é? Do estado da Bahia. 49,2%, enquanto que muito similar à queda que teve o primeiro com o segundo trimestre de 2020, similar com a queda que teve a arrecadação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, onde talvez se esperava muito mais essa queda. O problema é que não estamos comparando também com um ano como 2019, que já vinha em uma crise. Já tínhamos uma crise aí da economia federal e nos municípios e nos estados. Então, não é verdade que a crise da pandemia, do Covid, veio a ser um choque externo apenas para esse ano, sino que a economia realmente no mundo já, a CEPAL, o próprio FMI já vinham esses relatórios publicados em janeiro, vocês podem procurar, já falando dessa crise de 2019. Bom, em relação às regiões nossas, rapidamente, a arrecadação também caiu na região Ilhéus Itabuna, na região de Camacá, que tem 8 municípios, na região Teixeira de Freitas, na região Eunápolis Porto Seguro,
y esas 4 regiões tiveram quedas importantes, não é? Embora toda essa arrecadação de ICMS em nossa região, dos 51 municípios, foi apenas de 27%, comparando o segundo trimestre de 2020, a arrecadação de ICMS, com o primeiro trimestre de 2020, a região nossa teve um desempenho melhor, diríamos entre aspas, não é? Porque só teve uma queda de 27 na arrecadação, enquanto que os 440 municípios, acho que são 440, 420, em conjunto tiveram uma queda de 49% na arrecadação. Então, em nossa região, pelo menos, o golpe não foi tão grande como não tem sido, não é? E já no segundo trimestre de 2020, comparado com 2019, segundo de 2020 com 2019, a queda foi um pouco até menor também. Foi de 21%. Uma diferença de 6 em relação ao segundo trimestre comparado com o primeiro. Bom, então, e na Bahia, a queda foi de 49% na arrecadação. O ICMS, então, quase a metade nós tivemos de queda em relação à queda da Bahia, do conjunto dos municípios da Bahia. Então, isso é um bom indicador para nós, que podemos nos recuperar mais rapidamente nossa região, não é? E não tem tido essa queda, cujo esse indicador do ICMS, vocês sabem, é um indicador é uma proxy, uma aproximação do desempenho da economia. Através dessa proxy, a gente pode saber se a economia está ativa, se está mais dinâmica, se está mais tem um poder maior. Então, é por isso que estamos falando do ICMS. Já rapidamente, em relação às receitas tributárias, vamos pegar agora as receitas próprias de nossa região, as receitas próprias, arrecadadas nos municípios, não é? Assim como as despesas. Como foi o desempenho das receitas próprias de nossa região em esse período e em essa comparação? Bom, a receita total, a arrecadação da receita total própria, portanto, IPTU, ISS, que são os 2 principais impostos próprios, não é? Teve de 2000, comparando 2020, segundo bimestre, agora é bimestre, de 2020, com o segundo bimestre de 2019, também teve queda generalizada, mas apenas teve uma queda de 9,7%. Foi a queda das receitas totais dos 51 municípios somados como um todo, 9,72%. Então, a região que teve maior queda foi a de Camacã, que tem 8 municípios, como falei, não? Teve 31% de queda. Não, desculpa, foi a única que teve crescimento, surpreendentemente, de receita. Esse dado ainda eu vou revisar, porque me parece que tem algum erro, de que teve um aumento da receita da região dos municípios de Camacã. Já, por exemplo, a região de Teixeira de Freitas, onde tem o município de Teixeira e outros municípios, essa região onde tem Itamaraju, tem Alcobaça, Caravelas, Teixeira como o carro-chefe, teve uma queda nessa comparação de segundo bimestre de 2020 com o segundo bimestre de 2019, de 32% nas receitas totais arrecadadas pelos municípios, pelo conjunto, né? Em Teixeira de Freitas. Foi a maior queda, que contribuiu com essa queda da receita total da região Ilhéus-Itabuna, região intermediária, que é chamada, não é? A região Ilhéus-Itabuna teve uma queda de 8,5% nas receitas totais de todos os municípios da região Ilhéus-Itabuna, imediata, que chamam, que são 22 municípios. Bom, em relação às transferências correntes, que são as transferências do governo federal e do governo estadual para nossos municípios, não é? Pela Constituição é mandado essas transferências. A queda
foi de 8,7 para os 51 municípios como um todo, somados. Foi uma queda também importante, mas eu esperava mais, esperava uma queda maior, porque o governo federal também tem tido, e o estado da Bahia, ambos governos estão tendo também uma queda acentuada em suas receitas. Mas os repasses, através da transferência, apenas teve 8% de segundo BI 2020 a segundo BI 2019. Esa queda fue mayor y también en Teixeira de Freitas, en los municipios de Teixeira de Freitas hubo una menor transferencia de recursos. Y en relación a las despesas, ya para terminar, hubo una queda de 7,8% en la ejecución de las despesas de esos municipios, 51 municipios somados de nuestra región. Entonces, hubo una queda de 7,8%. Y a mayor queda en la ejecución de despesa fue dos municipios deixa ver aquí, de Porto Seguro y Eunápolis. En esa región, a queda fue de despesa, de ejecución, fue bien mayor. Ya, por ejemplo, en Teixeira de Freitas, olha ahí, teve a mayor queda de arrecadación, mas teve un mayor aumento, aumentó 14%, 14,5% as despesas dos municipios de Teixeira de Freitas, a execução das despesas, Sérgio. Então, isso aí é um paradoxo e contraditório, porque municípios dessa região de Teixeira de Freitas, como Alcobaça, Caravelas, etc., aumentaram seus gastos, talvez mais na saúde. Aí tem que ver depois, melhor no boletim nosso, que vamos publicar final de mês, já vão estar esses dados consolidados. Mas é importante que, pelo menos, teve duas regiões, a de Camacán e a de Teixeira de Freitas, que tiveram aumento em suas despesas. Bom, em relação a cenários, já para concluir, o que eu queria falar, Sérgio, os cenários, que era outro tema nosso, é que o que eu espero, já no terceiro trimestre, que inicia agora, não é? Em julho, para a região nossa, vai ter a eleição em novembro. Eso es importante, ¿no? Un escenario político donde normalmente los municipios tienden a asegurar, a austeridad, diríamos así, liberar más los gastos. Entonces, viendo ese escenario contradictorio, porque una cosa es a queda de receita, más los municipios precisan, los prefeitos, se reeleger o reeleger a sus partidos, sus coaliciones. Entonces, o que yo espero es que tenhamos una menor queda de despesas no segundo trimestre y o inicio do quarto até a eleição, o que é bom por um lado, porque tem que enfrentar essa queda enorme na economia, não é? Que está vendo que o professor Sérgio agora vai tratar. Tá bom? Aí nas perguntas depois tem outros dados que eu espero ampliar. Obrigado. Bom, vamos retomar agora. Quero parabenizar ao professor Sócrates pelos esclarecimentos, parabenizar ou saudar aos novos ouvintes que foram entrando aí para o debate. E eu vou tratar agora de duas sessões, que são as empresas e o mercado de trabalho. A seção das empresas, quem trabalha no boletim é o professor Marcelo Inácio, né? Mas por razões particulares ele não pôde participar e passou os dados para mim, ok? Então eu vou tentar sintetizar esses dados das empresas e do mercado de trabalho para que a gente não tome muito tempo e a gente abra para uma discussão. Antes de entrar propriamente nos dados, eu queria reforçar um pouco, porque talvez alguns ouvintes não conheçam, o que a gente está tratando de região intermediária é uma nova divisão regional do DIEESE, né, que foi lançada em junho de 2017, ainda não foi oficializada, ok? E como o professor Sócrates falou, ela é composta, a região intermediária Ilhéus e Itabuna, ela é composta por 51 municípios. Então, no estado da Bahia, são 10 regiões intermediárias, ok? E a região intermediária Ilhéus e Itabuna é composta por 51 municípios, e dentro da região intermediária Ilhéus e Itabuna, nós temos 4 regiões imediatas, que o professor, de certa forma, o professor Sócrates, de certa forma, tratou delas aí, ok? Então, vejam bem, os dados que o professor Sócrates já apresentou, né, são dados nada alentadores diante da conjuntura que nós estamos vivenciando do Covid-19.
Okay? Da mesma forma, os dados das empresas e do mercado de trabalho também seguem a mesma linha. Não são também alentadores, algo que se era de esperar. Okay? Antes de entrar propriamente nos dados, eu queria fazer uma consideração, o impacto do Covid-19, ele traz efeitos, ele traz consequências, digamos assim, danosas para a nossa economia e para a sociedade. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, independente do Covid-19, conforme alguns dados que nós vamos apresentar, a região já vinha apresentando dados que não eram alentadores, okay? Mesmo antes do Covid-19, tá bom? Então, a região já vinha de uma crise econômica que foi da crise da lavoura cacaueira, ali do início da década de 90, e isso aí foi se arrastando. Então, nós temos agora uma crise mais acentuada em face a essa conjuntura, né, neste ano do Covid-19. Okay? Então, eu vou apresentar aqui brevemente os dados das empresas, né, elaborados pelo professor Marcelo Inácio. Né? Então, os dados da região intermediária em Ilhéus Itabuna. Nós tivemos, nesse segundo trimestre, né, de 2020, 383 empresas constituídas e 410 empresas extintas. Okay? O que dá quase 800 empresas, né, no total. Okay? Então, há uma queda significativa tanto no número de empresas constituídas como também no número de empresas extintas, se compararmos com o segundo trimestre de 2019. Né? Por exemplo, no segundo trimestre de 2019 foram 663 empresas constituídas. E vejam bem, pasmem, 702 empresas extintas. Né? Ou seja, os dados conjuntos, né, comparativos, não são tão drásticos para esse segundo trimestre de 2020, comparado a 2019. Né? Agora, em termos absolutos, houve uma queda significativa, tanto de empresas constituídas quanto de empresas extintas nesse segundo trimestre. O primeiro trimestre, os dados foram melhores porque ainda não havia um impacto do Covid-19. Foram 599 empresas constituídas, né, janeiro, fevereiro e março, e 669 empresas extintas. Né? Então, comparativamente entre empresas constituídas e extintas, o número de empresas extintas vem superando o número de empresas constituídas. Isso constitui um fenômeno da crise. Né? Então, comparado 2021, né, o primeiro trimestre de 2020, com o segundo trimestre de 2020, a diferença comparativa entre constituídas e extintas não são tão alarmantes. Então, houve uma queda em termos absolutos, mas em termos relativos, essa queda não foi tão grande. Ok? Então, passando agora os dados para... detalhando um pouco agora para Ilhéus e Itabuna, né? Nós temos para o município de Ilhéus que houve apenas 24 empresas constituídas no segundo trimestre de 2020, quando no primeiro trimestre foram 58, e empresas extintas, né, em Ilhéus, em 2022 foram 39 empresas. Né? E em 2021 foram 101 empresas extintas. Então, no segundo trimestre de 2020, na qual o impacto do Covid foi muito mais forte, o número de empresas extintas foi bem menor do que no primeiro trimestre de 2020. Né? Então, isso nos dá uma certa percepção de que a crise já vem existindo, né? E os dados que o professor Marcelo apresenta, particularmente para Ilhéus, é que desde 2019.1, ou seja, desde o primeiro trimestre de 2019, Ilhéus vem tendo saldo negativo na relação entre empresas constituídas e empresas extintas. Ou seja, são fechadas mais empresas do que são abertas. Ok? Então, passando agora para a análise do município de Itabuna, nós temos que, em 2022, segundo trimestre, né, tivemos 52 empresas constituídas, quando no primeiro trimestre foram 120, né, mais da metade, e empresas extintas, 41 nesse trimestre e 106 no primeiro trimestre. Da mesma forma que Ilhéus, nós tivemos mais empresas extintas no primeiro trimestre, antes do impacto do Covid, do que agora, no segundo trimestre, onde o impacto do Covid foi muito maior. Porém, Itabuna, né, no saldo, ele apresenta uma situação mais satisfatória do que Ilhéus, porque, com exceção do primeiro trimestre de 2019, né,
a partir do segundo trimestre de 2019 até esse trimestre agora, segundo trimestre de 2020, nós tivemos um saldo positivo entre aberturas e fechamentos de empresa. Então, Itabuna está numa situação mais favorável em relação a Ilhéus, na relação entre empresas constituídas e empresas extintas. Tá bom? Então, esses são dados mais gerais que eu quero apresentar, não quero entrar em detalhes, porque agora eu vou apresentar os dados do mercado de trabalho. Eu peço a licença um pouco, né? Sérgio, mercado de trabalho e renda. E renda. Isso. Okay? Então, vamos lá, né? Então, veja bem, em função da disponibilidade dos dados pelo CAGED, nós não temos o dado de junho, né? Então, nós temos só os dados de junho só vai estar disponível no final de julho. Então, eu tenho os dados da relação ao segundo trimestre apenas de abril e maio, né? Então, eu fiz um levantamento das 10 regiões intermediárias, né, do estado da Bahia, né, e nesse segundo, ou seja, melhor dizendo, não no segundo trimestre propriamente, mas nos dados de abril e maio, a região intermediária Ilhéus e Itabuna perdeu 6.277 empregos, certo? No primeiro trimestre, foram 3.944 empregos. Então, nos 5 meses desse ano, a região perdeu mais de 10 mil empregos, ok? Fora a região intermediária Ilhéus e Itabuna, claro, obviamente a gente vai ter um impacto maior na região intermediária de Salvador, que os dados de abril e maio mostrou que Salvador perdeu 26.630 empregos. É um dado significativo. Depois, né? Então, em primeiro lugar foi Salvador, nos dados de abril e maio, depois foi a região de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista perdeu 6.667 empregos. E em terceiro lugar ficou Ilhéus e Itabuna, com 6.277 empregos. Depois, Feira de Santana, com 6.600 empregos. Okay? Só que é o seguinte, no segundo trimestre de 2019, Ilhéus, né, ou melhor, a microrregião Ilhéus e Itabuna, ela teve uma situação bem favorável, que ela foi a única região com maior saldo de empregos, foram 5.292 empregos. Okay? Depois, só quem cresceu seguido de Ilhéus e Itabuna foi a região de Juazeiro, região intermediária de Juazeiro, com 4.076 empregos, né? Só que esse dado positivo do segundo trimestre do ano passado, ele terminou sendo anulado pelos dados negativos dos 5 primeiros meses desse ano. Okay? Então, em termos de emprego, né, a região intermediária de Itabuna, afora os dados anteriores, que nós não vamos apresentar, que tomaria muito tempo, mas esses dados estão disponíveis nos nossos boletins, né? Ela vem apresentando saldos negativos, né? Então, com exceção do segundo trimestre de 2019, que foi uma situação exemplar, e que eu ainda não sei quais são as razões desse saldo tão positivo no emprego, né? Então, fora esse trimestre aí de 2019, segundo trimestre de 2019, nós vamos ter saldos negativos na região. E o interessante é que quem puxa esse saldo negativo da região intermediária de Itabuna são os municípios de Ilhéus e Itabuna, né? Porque a região, eu tenho esse dado aqui, né? O município de Ilhéus e Itabuna, né? Itabuna é o primeiro município, né, da região que tem o maior estoque de empregos formais, ou seja, isso é o número de empregos acumulados, né? Isso é um estoque de empregos formais que é mostrado pelo IBGE. Estoque de empregos formais que são pessoas empregadas com carteira assinada. Então, em 1º de janeiro de 2020, Itabuna tinha 38.596 empregos, né, formais, o estoque de empregos formais. Ilhéus, 25.831. Porto Seguro, 27.320. Teixeira de Freitas, 20.863. E Eunápolis, 18.490. São os 5 maiores municípios em estoque de empregos. Com detalhe, Ilhéus, até 2018, era o 2º município em estoque de empregos formais. A partir de 2019, ele perdeu o 2º lugar para o município de Porto Seguro, né? Depois de Porto Seguro, né? Depois de 2019, Porto Seguro é o município com o maior número de estoque de empregos formais. Okay? Então, nós temos aí um impacto, né, significativo em termos de emprego para a região e para os municípios de Ilhéus e Itabuna, que puxam esse saldo negativo, né? E para reforçar isso aí, eu fiz um levantamento dos municípios de Ilhéus e Itabuna, quanto eles representam, né, para os meses de abril e maio, em termos do número de empregos totais que foram perdidos para a região intermediária.
Então, Ilhéus representou 1.440 empregos perdidos em abril e maio, que representa 23% do total de empregos da região intermediária Ilhéus e Itabuna, e o município de Itabuna perdeu 1.049 empregos, que representa 16,7% do total de empregos que foram perdidos de toda a região intermediária Ilhéus e Itabuna. Então, os Professor dois Sérgio, Pois professor não? Sérgio, e tem como saber alguns dos setores que mais Sim, perderam emprego? temos sim. Então, os municípios de Ilhéus e Itabuna, eles os dois representaram 39,7% do total de empregos perdidos em toda a região intermediária Ilhéus e Itabuna. Então, se adicionarmos a esses dois municípios, os 5 municípios com maior número de empregos com estoques formais, né, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis, esse número se aproxima mais dos 60%, 70%, por aí, a 60% ou mais, né? Enquanto os municípios mais representativos em termos de estoque de empregos, né? Então, entrando agora, quais foram os setores da região que mais perderam empregos? Primeiro lugar, serviços. Segundo lugar, comércio. Terceiro lugar, construção civil. O maior impacto foi o setor de serviços em termos de emprego, depois o comércio. Então, o impacto do Covid foi muito forte nesse setor, que são os setores mais fortes, que mais empregam, né, na região e particularmente nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Okay? E já então era esperado, né? Sim, já era esperado, né? Então, tratar de economia, não tem como a gente tratar de economia sem tratar da interseção de todos esses setores. Já aproveitando o que o professor Sócrates mostrou, né? Então, o professor Marcelo traz esses dados dos setores, né, mais afetados em termos de empresas, né? Sérgio, professor Sérgio, aqui tem uma pergunta da professora Andrea, que se tem dados da agricultura. Tem, mas os dados da agricultura, ela diz em termos de emprego? Sim. Não, os termos de emprego para a agricultura não pesaram. São insignificantes. Okay? Então, foram particularmente serviços, comércio e construção civil. O que mais impactaram nos 5 primeiros meses desse ano. Okay? Então, os setores mais afetados em termos de serviços: restaurantes, lanchonetes e hotéis. Primeiro lugar. Segundo lugar, comércios varejistas, né? Tanto em termos de empresas como em termos de emprego, né? Das duas seções. Okay? Então, esse é um pouco o cenário, né, que nós estamos vivenciando, né, do impacto, né, do Covid-19, né? Mas eu gostaria de reforçar essa ideia aí, porque para um diagnóstico e para uma futura perspectiva de pensar o crescimento e a retomada, de amenizar o impacto do Covid-19, a gente não pode fixar, não pode centralizar esse diagnóstico apenas no impacto do Covid-19. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para, como eu falei no início, de que a região já vem de uma situação de crise econômica particular, que está dentro de uma crise maior da economia mundial e está dentro de uma crise da economia brasileira, pós 2015, 2016, que vem se arrastando, né, com PIBs negativos na economia brasileira, ou PIBs mesmo positivos, insignificantes em termos de crescimento econômico, né? Então, afora essa conjuntura macroeconômica desses dados do PIB, das finanças, a região tem uma situação particular na situação desses empregos. E um dado importante que nos chama a atenção, inclusive na área de entorno da UESC, é que os dados levantados, embora eu não vá mostrar aqui, porque são dados mais detalhados, mas está no nosso boletim, o maior estoque de empregos, o maior número de empregos gerados, né, tanto de admissões como de desligamentos, em relação ao saldo também, ele está, em termos de nível de escolaridade, no ensino médio. Então, quando eu trago os dados do ensino superior, né, a geração de empregos é insignificante, e em termos de renda também. Entendeu? Então, nós estamos formando, né? A UESC tem um papel importante, assim como as demais instituições de ensino superior na região, tem um papel importante na formação, né, de profissional, numa formação qualificada, mas que quando essas pessoas terminam os seus cursos, se concluem, pegam seus diplomas, que vão, né, à procura de emprego, a situação econômica regional
e particularmente dos municípios maiores, elas são desalentadoras em termos de oportunidade de emprego e de salários, quando nós comparamos os salários daquelas pessoas que se empregam com nível de escolaridade de nível superior, né? Assim como nos outros níveis superiores, né? Ou seja, só para falar assim um pouco assim, em termos de nível superior, a renda se situa em torno de 1,5 salário mínimo a 3 salários mínimos para nível superior. E a maior concentração desses empregos, né, ele vai estar, como eu falei, na formação do ensino médio. Então, o que é que acontece? A inexistência, né, de setores não economicamente desenvolvidos na região, assim como a inexistência ou a disponibilidade de uma mão de obra ainda não qualificada, em que o nível de escolaridade é baixo, termina puxando os salários de quem tem nível superior e se aproximando das pessoas que recebem com um nível de salário do ensino médio. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma questão importante para a gente discutir quando a gente tem uma universidade que está formando uma mão de obra qualificada e quando essas pessoas vão ao mercado de trabalho, não tem uma perspectiva de uma melhora de padrão de vida, de emprego, que possa dinamizar a economia local. Né? Professor Então, Sérgio, professor Sérgio, tengo una pregunta que puede ter relacionado con eso, ya para você aproveitar y falar. A profesora Acácia Pinho pergunta sobre quais estratégias você acha que para reverter en nuestra región esa, o sea, ahí sería, vamos a supor, onde que vai ser, a gente vai investir, vai olhar o poder público, recomendar ao setor privado, nós temos o programa ahora que está vendo isso, etc. Ela pergunta quais estratégias para reverter isso, dar esse recuo em nossa região. E a professora Elka tem 2 perguntas, depois eu faço. Ah, tá bom. Primeiramente, boa noite, a professora Cássia. Sua questão é muito oportuna, porque a sua questão vai justamente na ideia de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico. Né? Então, teoricamente, isso aí são termos importantes no nosso curso. Né? Então, tempos atrás, eu esbocei uma proposta de desenvolvimento econômico para a região e particularmente para os municípios de Ilhéus e Itabuna. Né? E essa proposta ela vai dentro de um encadeamento de setores que seriam estratégicos e potencializadores de investimento, de emprego e de renda. Então, eu vou falar em termos breves, porque isso aí demandaria uma outra apresentação, outro momento para a gente discutir isso. Mas o momento é oportuno em função justamente do lançamento desse programa esta semana, na terça-feira. Então, vejam bem, essa é a minha percepção. O que eu vejo é o seguinte, nós temos uma potencialidade significativa. Então, eu comecei a vislumbrar isso. Nós temos um setor, né, a produção de cacau, nós temos já uma indústria, né, os setores na economia local que produzem um cacau fino, um cacau de qualidade. Nós temos uma região riquíssima na literatura, nós temos Jorge Amado, entre outros escritores, e nós temos uma região turística. Então, eu pensei uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento para a região, englobando esses 3 setores. Então, essa é uma cadeia produtiva que envolve economia, envolve literatura e envolve turismo. Né? Ou seja, deixando o economicismo de lado, não tem mais como a gente pensar em desenvolvimento econômico sob a perspectiva ou sob um viés econômico. Até porque nós temos essas potencialidades na região. Nós temos turismo, literatura e tem uma própria economia, o cacau. Né? O próprio cacau é uma cultura. Então, na minha visão, esses são setores estratégicos que, juntos, na minha percepção, eles podem alavancar uma proposta de desenvolvimento regional. Claro, que numa perspectiva teórica maior, a gente tem que pensar isso institucionalmente, né? E aí eu chamaria a atenção, né? Eu lembro do professor Elson, o aspecto das instituições. A gente tem que pensar no aspecto estrutural também, né? Desse desenvolvimento. E como era que a gente arranjaria esse processo? Então, aí demandaria uma discussão mais ampla, que nesse programa que eu elaborei, eu penso, além da produção, eu penso em perspectivas de a gente fomentar e estimular mais ainda eventos que existem na região, como o evento que nós temos internacional do cacau.
Então, nós devíamos fomentar esses eventos, né, de forma que interligasse dentro dessa cadeia. Então, é um projeto muito amplo, muito conjunto, que precisa de um diálogo mais amplo para a gente fazer isso. Envolve as Professor Sérgio. instituições. Pois não, professor Sócrates. Deixa aproveitar para responder uma pergunta a professora Elga, que fez no início. E Sim, aí sim. tem outra pergunta para você, que já estamos caminhando para Né? quase o final. Sim, A tudo pergunta da bem. professora Elga, eu vou tentar responder, não é? Ela pergunta se o comportamento das finanças públicas que eu apresentei aí da região, não é? Que foi diferenciado em relação à queda que tiveram o conjunto dos 420 municípios, acho que são 420, do estado da Bahia como um todo, e que realmente foi bem diferenciado, professora Elga. Se isso não se deve também a que o ICMS ele tem uma arrecadação bem maior na região metropolitana de Salvador, em esses municípios, não é? E que, portanto, a queda, por isso, foi maior em essa região, não é? E em todos os municípios, como um todo. Mas eu acho que esta comparação que está sendo feita, professora Elga, é com base em dados ponderados de cada região, não é? Então, me parece que, mesmo que a atividade econômica da região metropolitana explique muito da arrecadação de ICMS do estado da Bahia, não é? Eu acho que a base econômica da própria essa região metropolitana é bem mais consolidada, bem mais forte. Então, realmente, para mim, surpreende de qualquer maneira, surpreende que tenha caído tanto o ICMS 49% na arrecadação desses dois trimestres, 2020 com primeiro de 2020 e em relação a 2019 também, mesmo período, e que nossa região tenha sustentado a arrecadação. Então, me parece que é algo a ver em termos também da abordagem territorial, que é uma abordagem da área precisamente de nosso mestrado, não é? Ver, porque eu acho que a questão regional, apenas com o lado econômico, as variáveis econômicas, não explicam esses desempenhos, eu acho. Eu acho que tem a abordagem territorial que tem ao lado das relações sociais, das relações também entre del lado científico, todas esas relações que se dan no território, que não são apenas econômicas, culturais, a questão da própria tradição da região, que consolida alguns aspectos, não é? Me parece que todo por aí, embora tenha que ver os dados, pode explicar em que nossa região tenha tido uma queda menor. Professor Sérgio, aí a professora Elga le pergunta, em relação aos dados do professor Marcelo, se esse resultado das empresas constituídas e fechadas no primeiro trimestre de 2020, se se dá por conta do trimestre anterior ser mais movimentado por conta das festas de fim de ano. Entendeu a pergunta? Acredito que sim. Bom, professor Elga, veja bem, particularmente, né, para a região de Ilhéus, em que o último trimestre do ano e o primeiro trimestre do ano seguinte são anos que mais movimentam, né, e que estimulam principalmente o setor de turismo, o setor de serviços, né? Então, estranha esse impacto negativo, né, nesses setores, né? Então, a expectativa, eu não sei se consigo lhe responder, se não você pode retomar, a expectativa dos dados do boletim, quando a gente vai analisando trimestre por trimestre, é que os resultados sempre mais favoráveis, principalmente nesses setores, eles se dão no último trimestre, particularmente no primeiro trimestre de cada ano, que é um momento de veraneio, de carnaval. Então, principalmente no setor de comércio, né, e de serviços, esses dados são mais alentadores. Mas esses dados não estão mostrando isso, né, e não mostraram isso nesse primeiro trimestre de 2020, assim como do primeiro trimestre de 2019, né? Claro que foram bem melhores do que o segundo trimestre de 2020, em função do impacto do Covid. Sérgio, mesmo porque os dados da empresa me parece que são dados mais estruturais do que dados, diríamos assim,
de variações de essas variáveis incluídas aí. Então, as empresas fechar ou abrir não está determinado por uma conjuntura de uma festa, de um período sazonal, não é? Me parece que outros fatores, não sei se Marcelo estivesse aqui, mas não acho que isso tenha contribuído, não. Pronto. Então, possivelmente é o professor Marcelo que poderia esclarecer mais isso, mas a ideia que a gente tem é que o comportamento da evolução das empresas não acompanha esses movimentos sazonais. Então, é uma ideia que a gente tem a princípio, né? Mas nós não temos certeza disso aí, né? Mas os dados caminham mais ou menos nesse sentido aí, ok? Tem outra pergunta, professor Sérgio. A professora Zina pergunta se essa observação que você fez quanto à presença das universidades aqui na região nossa, não é? E essa relação de queda de emprego, se pode ser correlacionada para estratégias de superação dessa crise, se pode se correlacionar essa procura de uma recuperação com o tipo de formação que as instituições de educação superior em nossa região ofertam. Deu para entender? Deu para entender. Olha, veja. Não, eu digo assim, eu acho que ela está focando em quais cursos poderiam demandar mais empregos. Não sei se é nisso aí, nesse sentido. Né? Sim, sim. Se o perfil desses cursos podem contribuir ou teria que avaliar a oferta de outros cursos por parte das universidades que se sintonicem mais com a região para poder dar conta de uma dinâmica. Em parte eu concordo que sim, mas veja bem, a ideia é a seguinte, o ponto central que eu vejo é que a estrutura econômica da região, depois da crise do cacau, não oferece essa oportunidade. Então, a UESC forma uma mão de obra capacitada em vários cursos para ser empregada na região. Mas a minha percepção é que a estrutura econômica da região, pós-crise do cacau, não tem aberto possibilidades para que esses jovens que concluem seus cursos da região, né, eles ingressem no mercado de trabalho. Né? E outro fator que me chama a atenção é que eu vejo muito frágil aqui na região, e particularmente nos municípios de Eléolis e Itabuna, que são os mais dinâmicos, uma fraca inter-relação, um fraco diálogo entre universidades e administrações municipais. Eu vejo em outros municípios uma relação muito mais forte e a gente vê que os municípios têm uma desenvoltura, uma dinâmica maior quando a universidade interage mais fortemente com as prefeituras. Né? Ou seja, essa mão de obra... Sim. Termine. Outra observação. Pode ir. Então, um cenário negativo e um cenário positivo que você visualiza ou constrói a partir de toda essa informação, tanto a minha quanto a de você, de Marcelo Inácio, etc. Você pode visualizar qual cenário negativo que piore a coisa a partir de que ponto, de que comportamento da população, a população se comportando dessa maneira que está, e qual cenário positivo você espera para a recuperação econômica. Bom, uma boa provocação aí. Essa pergunta é muito interessante porque inicialmente eu vou dar uma resposta dialética, né? O cenário positivo provém do cenário negativo. Então, o cenário do Covid-19 nesse momento é um momento de nós refletirmos uma nova proposta, e o mundo está começando a fazer isso, uma nova proposta de desenvolvimento econômico, uma proposta mais sustentável de desenvolvimento econômico. Então, isso aí está alentando para nós repensarmos uma proposta de desenvolvimento da região em novas bases. Okay? Em novas bases. Agora, na questão mais direta colocada, a minha visão mais negativa dessa conjuntura é que a questão do emprego, particularmente, ela é uma questão estrutural. Ela vem de uma crise de um modelo neoliberal na década de 90, né, e que vem se arrastando até então. Então, nós vivemos um momento de um fenômeno no mercado de trabalho
que é discutido mundialmente e particularmente no Brasil, que é o fenômeno da precarização do trabalho. É a subutilização da força de trabalho, trabalhadores sem direitos, um grande número de trabalhadores desalentados, ou seja, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, portanto procurar e não encontrar. Então o cenário do Covid reforçou mais ainda essa perspectiva, né? Então esse é o momento que eu vejo mais frágil, o lado mais negativo desse cenário, que é um problema estrutural e que esse problema conjuntural do Covid intensificou esse momento, né? E o cenário positivo que eu vejo é que a luta que está se fazendo para o combate, né, ao Covid-19, para amenizar os efeitos do Covid-19, reflete o quê? Um papel importante das universidades e um papel importante do Estado. Então, aquela ideia de que o Estado tem que sair e tornar o Estado mínimo, eu não concordo com essa ideia. Entendeu? Para mim, o Estado tem que ser forte. O Estado é quem tem que fazer esse arranjo de saída da economia. Quando eu falo do Estado, eu estou falando também do conjunto das instituições. Okay? Então, do ponto de vista mais geral, um lado positivo é que a gente comece a dialogar a partir desses diagnósticos que nós temos e de novos diagnósticos que façamos, uma nova proposta de desenvolvimento a partir dessa realidade estrutural e particularmente conjuntural. Ok? Bueno, estamos llegando al final, profesor Sergio. Antes de dar la palabra para despedida, você en nombre de casa y todo, yo quería también, para mí, el escenario negativo estaría vinculado o está vinculado con o perfil económico de nuestra región, donde nós não temos uma base produtiva, industrial, principalmente, um setor industrial, setor secundário forte. Nosso setor mais forte é o setor de serviços. Então, eu acho que as perspectivas, vendo por esse lado, não são boas, de retomada rápida dos empregos, da arrecadação, de tudo o que tem a ver com essa retomada, não é? Então, esse é um cenário que pode vir a acontecer, que nós fiquemos atrás de outras regiões na recuperação. Embora históricamente a região Ilhéus Itabuna históricamente sempre esteve presente até a década de 80 na dinâmica, no crescimento. Depois, com a crise do cacau, houve uma reconstrução do perfil, mas ainda totalmente não construímos um novo perfil, não? Então pode ser que com essa crise do Covid-19 tem a ver muito com relações entre pessoas, com serviços, que é o que tem a ver com serviços, e em nossa área eu não tenho uma perspectiva muito positiva não, para sairmos dessa. A positiva deixo para depois, tá bom? Professor Sérgio, então 3 minutos, porque aí o Instagram pode cortar, não é? 3 minutos para a despedida e obrigado. Eu quero saudar a todos os ouvintes, né? Novamente saudar ao magnífico reitor, professor Alessandro, ao professor Omar e à professora Elga por essa importante iniciativa, né, de estarmos discutindo, né, o cenário econômico e social da região. Então isso é muito importante para a gente trazer, até em função desse programa que foi lançado essa semana. Então a gente precisa de um diagnóstico para propor saídas para o crescimento e para o desenvolvimento econômico, né? Então eu quero dizer que, embora não possamos mais detalhar esses dados estão no nosso boletim, ok? Então, meados de agosto, nós estaremos lançando os dados do segundo trimestre, né, o boletim referente aos dados do segundo trimestre de 2020, né, e que vai trazer um cenário assim, mais amplo, né, de todo o ano também, né, sobre a situação econômica e social da região. Então, eu agradeço a todas e a todos a oportunidade também. Obrigado. Boa noite e até a próxima, que aí o Conhecer Economia nos dará a conhecer proximamente. Um abraço a todos. Boa noite, abraço.